Isaías capítulo 61. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Verso 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Verso 4: e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Verso 7: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Verso 8, para encerrar: porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma eterna aliança com eles. Feche os teus olhos por um instante. Se possível, coloque uma das mãos no seu coração. Pai, mais uma vez te pedimos, tem misericórdia de nós. Derrama do teu sangue sobre as nossas vidas e permita-nos entrar na sala do trono. Através do seu sangue nós temos acesso ao teu coração, e nenhuma acusação há, nenhuma, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Satanás não tem autoridade de nos acusar de qualquer dos nossos erros. Satanás não tem autoridade Senhor, de nos impedir de chegarmos à tua presença, porque a tua palavra nos garante que por causa da sua graça nós fomos alcançados. E nessa noite queremos celebrar essa vida que foi oferecida a cada um de nós. Dá-nos o conhecimento do teu coração e aponta-nos o caminho para que não venhamos a tomar decisões erradas que nos afastem da tua presença. Te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quantos podem dar mais um aplauso ao Senhor? Eu estive pensando, eu já sabia que eu ia pregar hoje. Eu fiz as contas a respeito da Copa do Mundo e falei: se for o Brasil para a final, ninguém que eu convidar vai pregar na igreja. Então não convidei ninguém para pregar hoje, porque se o Brasil fosse para a final, eu estaria aqui de qualquer maneira. E durante desde a nossa festa do dia 1º, que o pastor Júlio Vertulo esteve pregando, eu fiquei falando com Deus: Senhor, me dá uma palavra a respeito desses 18 anos. E numa das noites em que eu dormia, Deus me fez voltar aos meus 18 anos. Deus me fez lembrar o dia em que eu completei 18 anos. E foi uma grande alegria, que foi no dia que eu peguei minha carteira de motorista. Foi no dia em que, no ano em que eu entrei para a faculdade. Foi no ano em que eu me senti maior de idade. E falei para o meu pai: pai, agora eu sou homem. Aí ele: mas não esquece que você ainda mora aqui dentro.
E mesmo sendo um homem, quem manda aqui dentro sou eu. Falei, não, pai, tá bom, fica tranquilo. 18 anos é uma data que a gente recebe boas notícias. É uma data de algumas expectativas. Expectativas que nos fazem sonhar com algumas coisas. 18 anos é uma idade muito significativa. É o ano que os homens servem ao quartel, ou não? Hoje em dia, a garotada quer sobrar. Antigamente a gente tinha um prazer, né? E quando a gente sobrava, a gente ficava triste. Puxa vida, não sobrei. Ou não servi, né? Tinha uma máxima que dizia que quem não serve, não serve. E eu queria servir o exército. Eu achava legal, marchando. Quando eu entrei para a polícia, eu descobri que eu era louco. Ficar marchando num sol, né, Dinho? É muito ruim. E aí Deus falou ao meu coração que 18 anos é uma idade de receber boas notícias. Então eu queria nessa noite dizer que existem boas notícias chegando na tua direção, na direção dessa igreja, na direção da sua família. Tem boas notícias chegando. Você pode levantar sua mão e dizer: tem boas notícias chegando. Amém? O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de alguém que está anunciando boas notícias para aqueles que estavam sofrendo. O profeta Isaías está trazendo uma boa notícia para aqueles que estavam vazios, para um povo que estava doente, cativo. Isaías está dizendo: olha, Deus vai mudar as suas vestes de choro. Deus vai trazer dupla honra para o dia da vergonha. Ou seja, Isaías está sendo usado por Deus para manifestar no meio daquele povo que não via uma porta de esperança, que talvez, permita-me conjecturar, que já estavam acostumados com aquela vida de escravidão, de derrota, olhando para situações e pensando: isso não vai mudar. Isaías estava trazendo boas notícias, promessas de salvação, promessa de apacentamento, promessa de prosperidade, promessa de que as riquezas viriam das nações, promessa de que os bens seriam multiplicados. Ou seja, excelentes notícias chegando. Mais uma vez, você vai me ouvir falar várias vezes isso, para você sair daqui com essa certeza. Eu quero declarar que boas notícias estão chegando na sua casa. Eu seria muito repetitivo se eu perdesse mais tempo do que o necessário comentando que as mídias, de tudo quanto é mídia, seja Instagram, seja jornal de papel, internet, as mídias, elas têm, de tudo quanto é lado, vomitado em nós só notícias ruins. Nós vivemos uma instabilidade, não só financeira, emocional. Nós vivemos perspectivas das piores possíveis relacionadas a mercado financeiro. A gente não sabe o que fazer. Eu tenho dito para algumas pessoas que perguntam para mim: pastor, o que você acha de eu pegar um dinheiro emprestado? Eu falei assim: não faça isso. Se você hoje pega 20 mil, você vai pagar quase 100. Espera um pouco, dá um tempo. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. E você precisa pensar o que vai acontecer daqui a pouco. Não seja levado por emoção alguma. Não seja levado por formigamento nos seus ouvidos, comichões nos seus ouvidos. Pare e pense o que será melhor para um futuro que você faz parte. A não ser que Jesus volte em setembro, né? Se Jesus voltar no dia 30 de outubro, a eleição é quando? 31 de outubro. Se Jesus voltar dia 30 de outubro, meu irmão, quem entrar, entrou. Quem fique aí, que fique com essa laranja.
Mas pelo jeito não vai, porque ainda não foi pregado a palavra em todas as nações. Depois que a palavra for pregada em todas as nações, aí virá o fim. É o que está escrito no Evangelho de Mateus. Então a gente tem que ter muita convicção. Eu não estou falando de política não, irmãos. Estou falando de realidades dentro da palavra. Nós hoje só temos recebido notícias ruins. Tem jeito. Hoje eu e a pastora viemos para o culto. Ontem o sinal daqui da esquina estava apagado. Aí hoje a gente veio, estava funcionando. Aí a pastora Maria falou assim: até amanhã está funcionando, porque hoje à noite já vão roubar. É notícia ruim, ou não é? É notícia ruim. Então nós estamos vivendo debaixo de notícias como essa, notícias que não dão o mínimo de esperança de que alguma coisa vai melhorar. Louvado seja o Senhor, porque nós temos esperança. Amém? Louvado seja o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor, que é o pão nosso de cada dia. Louvado seja o Senhor, que tem nos guardado. As notícias, meu irmão, vai do terrorismo à corrupção, passando por tudo quanto é tipo de doença, inclusive chegando ao ponto de dizer que a palavra de Deus é ineficaz. Já estão colocando até em risco a nossa fé, dizendo que a Bíblia não tem a eficácia que sabemos que ela tem. Parece que tudo isso nunca vai acabar. E nós, ouvindo tudo isso, pelo menos eu tenho clamado: pelo amor de Deus, será que alguém pode me dar uma boa notícia? Será que amanhã eu vou amanhecer o dia com uma boa notícia? Talvez eu e você tenhamos impressão de que esse grito no nosso interior por socorro não está sendo ouvido por ninguém. Parece que esse grito no nosso interior está clamando, pedindo a Deus: Deus, faça alguma coisa. Mas eu preciso que você me ajude a pregar nessa noite. E olhe para quem está ao seu lado, levante uma das mãos e diga assim: mas eu profetizo sobre a sua vida que boas notícias estão chegando. Vai, diga agora para quem está atrás: eu profetizo nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que boas notícias estão chegando. Se você puder, grite, diga: boas notícias estão chegando. Quem acredita, glorifique o nome dele. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas a palavra evangelho na origem grega significa boa notícia, boas novas. Então, se você ama a Bíblia, você todos os dias tem boas novas se manifestando na sua vida. Agora você poderia me perguntar nessa noite: pastor, mas que boa notícia Deus tem para me dar hoje? Hoje, domingo, terminando a semana, começando uma nova semana. Uma das boas notícias é que amanhã às 5h30 tem um programa CSN Família. Né, Vidal? Vidal, ontem nós recebemos uma outra ouvinte, veio aqui no culto das mulheres, é mole? E aí fala: aquele ali é o pastor Márcio, ela fez uma festa, ai! Falei: Jesus! Qual seria a boa notícia que Deus tem para me dar hoje? Você já parou para pensar? Qual seria a boa notícia que Deus tem para me dar hoje? A resposta é várias. Mas a primeira boa notícia que eu tenho para te dar é que o Senhor é bom. Diga comigo: o Senhor é bom e ama você e a mim. Como é bom saber que Ele me ama. Não é verdade? Como é bom saber que o Senhor nos ama. Onde é que está escrito isso? João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeira notícia é que Deus me ama. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Deus me ama. Tem um monte de gente que não gosta da gente, não é verdade? Ou tu acha que tu é amado por todos? Tem gente que não gosta de você. Tem gente que não gosta de mim, eu sei. Mas como é bom acordar e saber que Deus me ama. Como é bom saber que Deus me ama. Que Ele é bom. Que Ele é bom. Talvez você diga assim: pastor, mas se Deus amasse tanto o mundo, assim como diz a palavra, por que o mundo tem sofrido tanto? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que o mundo está sofrendo? Porque o mundo decidiu se afastar de Deus. Foi o mundo que decidiu se afastar de Deus, através da incredulidade, através do pecado, através do desamor. Mas Deus continua amando. Deus não mudou a sua essência. Deus não perdeu a capacidade de amar e de abençoar. É por isso que Ele sempre está disponível para todos aqueles que desejam estar na sua presença, tendo um relacionamento com Ele. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que ele fez de certo ou de errado. Quando eu decido correr para os braços do Senhor, eu encontrarei o meu Pai me esperando, de braços abertos, com anel nas mãos, com sandália nas mãos, com vestes novas, porque Ele me ama. Essa é uma boa notícia. Deus não quer se relacionar comigo e com você, irmão, para acertos de conta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu decido correr em direção aos braços do meu Pai, não fique pensando que Ele vai dizer: senta aí, vamos acertar umas coisas aí que você andou fazendo. Não. Deus não quer se relacionar com a igreja para acertos de conta, para julgamento, para condenação, para juízo. Deus quer se relacionar com a sua igreja para trazer perdão, libertação e restauração. A gente não vê a parábola do filho pródigo, o pai falando assim: não, tudo bem, anel, mas vamos ter uma conversa lá. Tu viu o que tu fez? Tu sabe que tu não tem direito a nada mais, né? Tu já levou a tua parte. Não. A Bíblia diz que o pai olhou de longe, viu o filho voltando, abriu os seus braços, correu de encontro ao seu filho, e nem sequer deixou ele colocar o discurso que havia estudado. Quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti, eu quero ser teu empregado. Não, a Bíblia diz que quando o filho começa: pai, meu filho. A boa notícia que eu trago para você, se você está aqui nessa noite e tem fugido do encontro com teu pai, hoje Ele está dizendo: venha do jeito que você está, porque eu te amo. Você está do lado de alguém, faz um carinho no ombro assim, diga assim: Ele te ama. Diga para ele só: olha, Ele te ama. Que notícia melhor, não é isso? Não é não? Como é que você se sente marido quando a sua esposa olha para você e diz assim: tu sabia que eu te amo? Esposa, como é que você se sente quando seu marido diz: você sabia que eu te amo? Eu não sinto nada não. Sente sim, que cobra dele. Você não disse que me ama. Como é que você se sente, pai, quando o teu filho, petititinho, e aí ele vai crescendo, corre: papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. E eles vão crescendo, eles ficam com vergonha, mas eles dizem. Eu sempre que mando mensagem para meus filhos: papai te ama, tá? Ele também te ama. A Júlia, eu falo: você não ama mais seu pai, não? Ela: ô pai, eu te amo, por que você não falou hoje?
Ela, toda hora. Eu falei, toda hora. Eu quero toda hora. Aí eu brinco com ela, você ama o Mateus mais do que você ama o papai? Ela, pô, pai, aí não, né? Imagina saber que Deus te ama, acordar, falar assim, Ele me ama. Vai no tom, Samuel, no tom. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Diga mais uma vez, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Uma outra boa notícia que eu posso te dar nessa noite, nesses 18 anos, é que se você deseja uma vida melhor do que a que você tem hoje, ela pode começar nessa noite. Quando a gente deseja dar uma melhorada de vida, financeiramente, comprar uma casa, comprar um apartamento, a gente faz um monte de planos, e esses planos podem ser a curto, a médio ou a longo prazo, sim ou não? Não é assim? É assim que a gente faz. Mas começar uma nova vida em Cristo é imediato. Todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, se com meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, instantaneamente eu me torno filho de Deus. Não tem que entrar numa lista de averiguação do DNA. Não tem que fazer DNA, não, eu vou entrar num processo para saber, não, é instantâneo. Se você quer mudar sua vida nessa noite, de forma instantânea, em Cristo, a sua vida é transformada. Instantaneamente. João 3,36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Todo aquele que rejeita o perdão e o amor de Deus, sofrem consequências do pecado, as calamidades desse mundo e uma vida atormentada por más notícias e medo assolam-o todos os dias. Mas todo aquele que deposita sua fé em Jesus, vive o evangelho das boas novas, de paz, amor, alegria, saúde, proteção, prosperidade, vindas de Deus segundo a sua promessa. João 14:27 diz, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não como a paz que o mundo dá. Eu não tenho paz. Você já deu esse grito em algum momento da tua vida? Meu Deus, eu não tenho paz. Ei, está procurando a paz errada. A boa notícia é que Ele já te deu paz. E se eu for profeta, eu quero declarar que hoje você vai ter uma noite de paz como nunca antes na sua vida. Vai dormir como uma criança, vai dormir o sono do justo, vivenciando a paz de Cristo. Você crê e precisa disso? Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Assim como a paz, Ele tem a alegria. Meu Deus, a Bíblia diz que a alegria é um dos gomos do fruto do Espírito. É um dom de Deus para aqueles que creem em Jesus. Eu tenho profetizado sobre todos aqueles que estão aniversariando esse ano, né? Deus colocou algo no meu coração, para mim, de que nesse novo ciclo, né, quando você fizer aniversário esse ano, pode marcar
um ciclo de riso, de celebração e de alegria vai se manifestar na sua vida. Um ciclo de regozijo. Acredito não, pastor. Tem gente que toma posse, mas eu creio. Eu creio. Quando eu fiz aniversário 17 de abril, a 17 de abril do ano que vem, eu vou ter um ano de riso. Está começando com o Vasco caindo de novo. Eu só tenho que rir, irmão. Fazer o quê? Deus quer inaugurar um novo sorriso nos seus lábios. Diga para o irmão que está do teu lado assim: Deus vai inaugurar um novo sorriso nos seus lábios. Isso é uma boa notícia de Deus, fruto do regozijo do seu coração, pelo simples fato dele habitar em você. Diga comigo: Deus habita em mim. Diga: o Espírito Santo habita em mim, e por causa disso haverá riso na minha boca, em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus ao Senhor? Você quer mais uma boa notícia? Deus tem uma vida saudável preparando, esperando por você. Uma vida saudável. Isaías 53, verso 4 diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por conta das suas pisaduras, eu e você fomos sarados, curados. Tem algo que eu tenho orado. Toda terça-feira, quando eu chego aqui na igreja, no meu momento de oração, eu tenho orado. Segunda-feira por riso e terça-feira por cura. Eu tenho pedido a Deus que nos nossos cultos de consagração, Deus comece a curar pessoas. Porque eu me lembrei que quando nós fizemos, se não me falha a memória, 13 ou 14 anos, uma palavra foi liberada sobre essa igreja, que essa igreja seria conhecida como uma igreja de milagres. Eu falei: Deus, 18 anos, está na hora da gente começar a vivenciar as promessas que o Senhor ministrou sobre essa igreja. Tem coisas que eu sei que não são promessas, é desejo do coração dos irmãos. Como por exemplo: pastor, você vai comprar a rua toda. Não dá, irmão. Não dá. Eu não tenho nem dinheiro, nem saúde para isso. Quem sabe depois de mim os que vierem compram toda a rua. Mas tem coisas que eu tomo posse porque eu sei que são proféticas. E uma delas é que essa igreja seria conhecida como um lugar de milagres. Curas físicas iriam acontecer. E eu tenho uma boa notícia na palavra: Ele levou sobre si. E se Ele levou sobre si, esse lugar pode sim ser um lugar de curas, não apenas só de dores de cabeça, de gripe, mas curas de pessoas com câncer, de curas de pessoas que estão com problemas sérios no seu corpo físico. Eu creio que Deus é poderoso para ministrar nesse lugar, durante a ministração do louvor. Eu creio que pessoas vão ser libertas, eu creio que cadeias vão quebrar, eu creio que vícios serão arrancados da vida das pessoas, porque Deus tem promessa sobre essa igreja. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Promessa de Deus. A crise não pode entrar, depressão não pode entrar, o anjo da morte, como diz a canção, vai passar por cima, porque tem sangue nos umbrais da nossa casa. Tem uma promessa de Deus sobre a nossa família. Eu estive pregando ontem à noite com a pastora Marisângela numa conferência de família sobre oração, e eu disse: irmãos, Josué faz uma declaração que a gente faz às vezes religiosa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma declaração religiosa, isso é uma promessa. Talvez você olhe: pastor, mas meu filho está longe. Não tem distância que faça com que seus filhos venham para o altar. Não tem distância que possa impedir maridos e esposas de chegarem ao altar de Deus. É uma promessa, é uma boa notícia. Você e sua casa vão servir ao Senhor. Eu escrevi algo aqui antes de concluir a mensagem. Já, pastor, já.
Inclusive, diga para o irmão: se ele terminar até 8 horas, eu pago a sua janta. Pode falar para ele. São 15 para as 8, até 8 horas. Se eu terminar, você paga a janta do irmão e a minha. Se passar das 8, a pastora Marisângela paga a minha janta. Eu estava orando e Deus falou para mim: declare sobre o povo que vai estar domingo, de que boas notícias virão sobre os seus negócios, sobre a sua empresa. Se você tomar posse, levanta a mão. Deus fará você fazer bons negócios. Portas se abrirão. Deus vai abrir janelas do céu, e sobre a tua casa serão derramadas bênçãos sem medida. A salvação vai encontrar alguém da sua família. Novos nomes serão escritos no livro da vida. Aonde você colocar a tua mão, Deus vai abençoar. E todo aquele que se levantar contra ti cairá por terra, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Os músicos podem vir, os 3 músicos podem vir. Hoje um dos nossos músicos está casando, né? O Luquinhas do violão está casando. Aí ele só convidou alguns. Nós não entramos ali. Fomos limados, Edinho? Fomos limados, pô. Aí eu falei: quem é que vai tocar hoje? Nós. Aí a gente perguntou: foi convidado? Foi convidado? Não, então é nós hoje. Eu vou terminar contando uma história. Eu creio, irmãos, de verdade, eu creio que cada história bíblica é uma história que aconteceu e que serve de exemplo para mim e para você, porque a Bíblia, na verdade, conta a minha e a sua história, sim ou não? Quem um dia nunca se sentiu como Jó? Quem um dia nunca se sentiu como Davi? Quem um dia nunca enfrentou um Golias? Quem um dia não se perdeu, negou Jesus como Pedro? Quem um dia não duvidou como Tomé? A Bíblia é a nossa história. E tem uma história na Bíblia de alguém que não esperava mais que uma boa notícia chegasse, mas ela chegou. Pode ser que alguém aqui nessa noite esteja olhando para mim, ouvindo essa palavra, dizendo assim: que boa notícia, pastor, vai chegar? Que boa notícia pode chegar até a minha casa? Eu vou te contar a história de Jacó. Gênesis capítulo 37, eu vou ganhar tempo, depois você lê em casa, dever de casa, lê Gênesis 37. Gênesis 37 diz que os irmãos de José fizeram uma trama contra ele. Você conhece a história? Nos versículos 34 e 35, Jacó tem todas as suas forças e os seus sonhos arrancados. Jacó projetava sobre José um futuro, como todo pai projeta para os seus filhos. No verso 34 e 35, Jacó tem as suas forças e os seus sonhos arrancados dos seus projetos como pai, por conta de uma notícia trágica que mudaria completamente a vida de Jacó. Preste atenção nisso. Existem notícias que chegam até nós, que elas têm o poder de nos paralisar, nos fazendo acreditar que Deus se esqueceu de nós. Existem notícias que chegam até nós, que têm poder de nos fazer sacrificar planos que Deus colocou nas nossas mãos,
Mas porque alguma coisa deu errado ou fugiu do plano, a gente diz: aonde está Deus? Essa notícia chegou até o coração de Jacó, paralisou Jacó, impediu Jacó de sonhar os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Tudo parecia que não ia mudar, tudo parecia que não iria mudar, tudo parecia na vida de Jacó que terminaria daquele jeito, tudo parecia que a esperança de dar a volta por cima jamais aconteceria. Mas me ajude a terminar essa mensagem nessa noite e fale para o seu irmão uma das coisas que eu mais acredito na minha vida: não desista até que Deus dê a última palavra. Fala para isso para o seu irmão, diga: não desista até que Deus libere a última palavra. Ainda com a mão levantada, levante sua mão. Tem boa notícia chegando na sua casa. É a penúltima vez que eu vou liberar essa palavra. Tem boas notícias chegando na sua direção. Quando tudo parece definido na vida de Jacó, preste atenção nisso. O capítulo 45 chega com uma boa notícia. Qual é a boa notícia que chega? José está vivo. Espera aí, pastor. Os irmãos tramaram e disseram para o pai: José está morto. E toda a história construída com a vida de José jamais levaria José de volta para casa, porque José foi vendido para um povo estrangeiro, José foi vendido como escravo. Jacó nunca mais teria acesso ao seu filho José. Mas quando chega o capítulo 45, a boa notícia bate na porta de Jacó. Eu quero profetizar: essa semana vai bater na sua porta uma excelente notícia. E essa notícia vai revigorar as suas forças, essa notícia vai fortalecer a sua fé, essa notícia vai fazer com que a tua esperança seja fortificada. Tem boas notícias chegando na tua vida. Talvez você pense: pastor, não brinca comigo não, pastor. Não estou brincando não. Eu não brinco com coisa séria. Porque essa palavra que está sendo liberada, ela vai acontecer também na minha vida, na vida da pastora. Deus é testemunho e sabe do quanto nós estamos precisando de boas notícias chegando, e ela vai chegar. O mês não termina sem que boas notícias cheguem até nós. Eu falo isso com muito temor e com muito respeito à situação que você possa estar vivendo, meu irmão. Mas com a minha veia profética, com a minha veia de autoridade, eu quero declarar que essas boas notícias vão chegar. No versículo 27 diz que o espírito de Jacó revigorou-se. E é sobre isso que eu quero que você acredite. Mesmo que tudo ao seu lado diga que não, Deus vai lhe trazer uma notícia que vai mudar a sua história e o seu destino. Jacó está lá, velho, desacreditado, consciente de que nada mais podia acontecer, e alguém disse para ele: pai, José está vivo. Como é que é? José está vivo. A porta abriu, o resultado mudou. Aquilo que você esperava, como diz a canção, aquilo que parecia impossível, vai acontecer. Boa notícia vai chegar. Eu creio. A Bíblia diz que José rejuvenesceu. Algo que estava caído, cansado, morto, sem esperança, reviveu. Reviveu. Talvez há muito tempo você não preste um culto ao Senhor, não entregue um culto ao Senhor, com a certeza de que Deus tem coisas maravilhosas para fazer acontecer. Eu atendi uma pessoa
na quinta-feira. E ele disse para mim assim: pastor, eu venho aqui conversar com você porque o meu casamento acabou. Eu falei para ele: como é que é? O casamento acabou. Eu falei: você quer que ele acabe? Não. Tem certeza? Tenho. Vamos lutar. Vamos lutar. Orei com ele, dei uma direção para ele. Isso. Aí hoje ele mandou uma foto, ele e a mulher dele abraçado. Falou: pastor, vamos viajar. Estamos de lua de mel. Eu falei: vamos para onde? Ele falou: traz um chocolate. Pelo menos traz um chocolate para mim. Ele já estava sentado na má notícia. Ele já estava desistido, ele já estava assim: não vai acontecer nada de diferente. Mas quando você tem a convicção de que Deus é portador de boas notícias, a esperança começa a brotar. José está vivo. Diz para quem está do outro lado assim: ó, José está vivo. José está vivo. Diga para ele assim: ó, José está vivo. Tem boa notícia chegando. Do capítulo 37 ao 45, a gente vê um Jacó cabisbaixo, sem esperança, sem fé, sem perspectiva. Mas o capítulo 45 chega e alguém diz: José está vivo. Quantos precisam de uma boa notícia ainda esse mês? Então, com a mão levantada, grite: José está vivo. Não, quero que você grite, diga: José está vivo. Agora fica de pé e diga bem forte: José está vivo. Diga mais uma vez: tem boas notícias chegando na minha casa. Faz um barulho de adoração. Faz um barulho de adoração nessa noite. José está vivo. Aleluia. Aleluia, aleluia. 18 anos, tempo de boas notícias chegando.